Olá, meus amigos. Você sabe qual é a esperança do crente, daquele que abraça a fé, aquele que acredita? A esperança do crente, meu amigo, meu ouvinte, de todos nós, eu e muitas pessoas que abraçaram a fé, não está nesta vida. A esperança do crente, ele está na ressurreição dos mortos. Porque hoje as pessoas confundem muito, pensam que Jesus veio neste mundo fundar uma nova religião. Ele não veio, o objetivo de Jesus não era fundar uma nova religião, mas sim vir resgatar um povo para si. Porque a palavra de Deus nos ensina que toda a humanidade caiu, toda a humanidade está debaixo da ira de Deus. E como é que nós saímos desta ira? Quando nós nos convertemos, quando nós fazemos as pazes com Deus através de Jesus Cristo. É esse o problema que as pessoas não entendem. As pessoas pensam que Jesus veio fundar mais uma religião, para ficar aí discutindo, brigando. Não. Ele veio pregar a salvação. Ele veio oferecer a salvação através do sangue dele. Porque as pessoas não entendem que elas estão em dívida com Deus através do pecado. Todo o ser humano que nasceu nessa terra nasceu debaixo da ira de Deus por causa que a humanidade caiu através de Adão e Eva. Então, quando as pessoas às vezes criticam os crentes, aquele verdadeiro, a nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança está nas promessas, o qual Jesus Cristo nos deu através da palavra. E nós acreditamos aqui nesta palavra. Eu prefiro acreditar aqui do que acreditar em meros seres humanos. Aí você está se perguntando, ora, mas quem escreveu as escrituras foram seres humanos. Sim, claro. Mas como eu já fiz um vídeo, eu já falei sobre isso. Quem escreveu foi o ser humano, mas a mensagem foi de Deus, através dos profetas e apóstolos. Deus se revelou. Então, eu acredito aqui nas Escrituras. E a palavra de Deus diz que quando nós temos a nossa fé genuína, a nossa fé, ela não é frustrada. Ela não se frustra. Hoje, aparentemente, nós estamos caminhando, parece que está todo mundo igual. Mas a palavra de Deus fala que é no final é que nós vamos ver a diferença. Lá no livro de Malaquias fala, no final nós iremos ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Aparentemente, hoje, quando você vê as pessoas que não servem a Deus, que não têm fé, aparentemente eles estão em vantagem. Nós vemos eles aí, fala isso, fala aquilo, desafia Deus, pedem sinais, se ele existe mesmo, e nós não vemos, a gente não vê acontecer nada com eles. Mas a palavra de Deus, para aquele que ama a palavra, para aquele que conhece a palavra, sabe que é no final é que nós vamos saber a diferença daquele que teve a persistência, a paciência de permanecer na fé. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu trabalhei na área da saúde, eu vi muita gente morrer. Já vi muita gente morrer mesmo. E o interessante é que eu vi pessoas que tinham fé, pessoas que não tinham fé. As pessoas que não tinham fé quando morria, elas ficavam apavoradas com a morte. Elas ficavam com tanta dúvida. E elas pediam, eu não quero morrer, me ajude. Eu via elas clamar dessa maneira. E as pessoas que tinham fé, a fé genuína, a fé verdadeira, elas morriam tranquilas. Elas ficavam em paz. Porque o objetivo do Evangelho, além deles nos salvar, ele tira o temor da morte, que é o temor de todo ser humano. Ora, não adianta, ouvinte, você falar isso, falar aquilo agora, enquanto você está com todo o vigor da sua vida.
Mas quando chega a morte, os finaizinhos, lá no final da sua vida, a não ser que você morra de repente, né, você perde o sentido de repente, mas quando você está percebendo que a morte está vindo para cima de você, todos os seus temores, se você não tiver uma fé, você, como diz o ditado por aí, entre aspas, você vai pedir arrego. Você vai entrar em desespero. Porque você confiou em si próprio. E a fé em Jesus Cristo, ela nos dá uma segurança do temor da morte. Ela nos traz tranquilidade. Como eu já disse para vocês, eu já vi muitas pessoas morrerem. De várias maneiras. A pessoa estava agonizando ali, já sentindo os horrores. Então, a nossa fé, ela só vai trazer, vai ser, como se diz, físico para nós, através quando nós estivermos na hora da morte. A doutrina do Evangelho é a única doutrina que dá esperança. É a única doutrina que dá garantia para você. O resto, nenhuma deles dá garantia nenhuma. O resto é tudo falácia. Eu já vi tanta gente falar, porque não sei o que, não existe isso, não existe aquilo. E no final ele tremer na base. Porque nós passamos toda a nossa vida, quando nós nos convertemos, abraçando a fé. Nosso tempo todinho fazendo a vontade de Deus. O nosso galardão está lá no final. É isso que as pessoas não entendem. A nossa recompensa está no final. A diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve, você não vê agora praticamente nesse momento. Nesse momento parece que nós estamos mais fracos do que eles. Basta ver os mártires, quando foram martirizados. As pessoas admiravam de ver a fé deles, a coragem. Quanto as pessoas não têm fé, elas esperneiam de um lado, esperneiam de outro. Ou então elas caem em profunda resignação. Elas caem em profunda resignação. E a palavra de Deus fala que nós, quando abraçamos a fé, não pertencemos mais a este mundo. Nós não vivemos mais conforme este mundo. É assim que deve ser o verdadeiro convertido. Nós vivemos neste mundo, mas não andamos segundo o curso deste mundo. Porque nós já passamos da morte, da condenação para a vida. A eternidade para nós já começa no momento da nossa conversão. Ela já começa no momento em que eu abraço a fé. Aí é questão de tempo de eu tomar posse da vida eterna. É questão de tempo. A palavra de Deus diz aqui em João, no capítulo 14, é uma promessa que ele deu para nós. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ele está falando, olha, não fica com o coração perturbado. Se você crê em Deus, crê no que eu vou falar agora. Aí no versículo 2, na casa de meu pai, isto é, na casa de Deus, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. É nisso que nós acreditamos. E as pessoas zombam quando nós acreditamos num céu divino, onde nós vamos morar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Para Deus está dizendo que sabe para onde ele vai. E nós conhecemos o caminho. Qual é o caminho? É esse aqui. E as pessoas zombam de nós porque, você acredita na vida após a morte. Nós acreditamos. Eu me lembro que uma vez, meu ouvinte, eu tive um acidente, passou na televisão tudo, na Rede Globo, há muitos anos atrás, e eu tinha certeza que eu ia morrer. E eu era um homem, zombava de tudo, falava, corajoso, mas naquele momento eu tremi na base. E eu tinha certeza que eu ia morrer. A primeira coisa que eu fiz foi me lembrar de Deus. Foi pedir a misericórdia dele na minha vida, porque eu tinha certeza para onde que eu ia após a minha morte. Porque eu não estava preparado. E pela graça e misericórdia de Deus, ele me salvou ileso. E hoje eu estou aqui pregando o Evangelho. Mas naquele dia em diante, eu fiquei pensando muito sobre a morte.
Eu fiquei refletindo sobre esta segurança que eu não tinha. Tá entendendo? E eu vejo aqui as pessoas, eles falam bonito, tem sofisma e vai. Mas eu quero ver lá no final, quando chegar o dia do momento dela partir. Será que ela vai ter confiança nela mesma, em tudo que ela acreditou nela mesma? Ou ela vai se lembrar disso aqui? Porque no finalzinho, é uma coisa interessante. Eu me lembro que, questão de milésimo de segundo, passou tudo rapidinho na minha mente. E todas as advertências, quando você estiver morrendo, se você morrer consciente, se você tiver... Estou falando que você morre consciente, você está agonizando ali, a tua vida passa em milésimo de segundo todinho. Inclusive as advertências que você teve sobre a tua vida. Então, isso vai, se você não acreditou na fé, vai te causar uma grande dúvida. Entendeu? Certa vez um ateu estava agonizando. E ele disse assim, olha, sabe o que mais faz eu sofrer nesse momento? É que eu estou com medo se a Bíblia tem razão. Agora eu estou cheio de dúvida, agora eu não acredito mais naquilo que eu pregava. Ele morreu falando isso. Eu estou com medo se a Bíblia tiver razão. Agora eu estou cheio de dúvida, agora eu não tenho mais certeza de nada. Se a Bíblia tiver razão, sinceramente, ele falou para os amigos que estavam ao redor dele, eu estou perdido. Então é nesse momento que nós vemos a diferença daquela pessoa que tem a certeza da sua salvação, que tem o verdadeiro evangelho dentro dele. É nisso que nós acreditamos. É por isso que eu acredito nisso aqui. Eu não acredito em homem. O que o homem fala, você está acreditando nisso. Eu prefiro acreditar aqui do que acreditar num mero ser humano que não me garante nada. Você me garante que não existe um céu? Você me garante que não existe um inferno? Eu prefiro acreditar aqui. Me prevenir desse lugar horroroso que chama inferno, do que acreditar em você e falar que se você estiver errado, quem está perdido vai ser eu. Então eu prefiro acreditar aqui, prefiro levar uma vida pautada nessa palavra, que não é prejuízo para ninguém. Eu até o presente momento, quando eu pratiquei a palavra, estou praticando, eu só tive a ganhar. A palavra de Deus, você nunca perde. Quando você é um crente genuíno, verdadeiro, você não se arrepende, você só tem a ganhar. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para você. A não ser que você possa ser muito cego. Qual vai ser a sua reação na hora da sua morte? Será que você vai manter firme as suas convicções que você acredita, se você não tem fé? Gostaria que você respondesse. Será que naquele momento, a hora que você vê a morte gélida chegar para você, você vai manter as suas convicções? Será que as suas convicções vai ter o poder para fazer você dar um pulo no escuro? Pense nisso.